E a gente começa o Pecuária BR direto do Parque Fernando Costa, em Uberaba, Minas Gerais, onde acontece mais uma edição da Expo Zebu 2016. E quem já está lá é o meu companheiro Jorge Zaidan, que traz as novidades para a gente. Boa noite, Zaidan. Muito boa noite, Renata Ferreira. Boa noite aos nossos amigos que acompanham diariamente o Pecuária BR aqui pelo canal do Boi. Nós falamos ao vivo do Parque Fernando Costa, um dos parques mais bonitos, eu até arriscaria a dizer o parque de exposições mais bonito do Brasil, que recebe tantos eventos durante o ano. O mais importante deles é a Exposição Internacional das Raças Zebuínas, a Expo Zebu, que neste ano completa 82 anos, mais de 8 décadas de realização pela ABCZ, a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu. Nós já informamos agora há pouco no Mercado do Campo, mas vamos novamente às informações. De 1.600 a 1.700 animais inscritos para participação dos julgamentos. Eu vou confirmar esse número agora. Para o concurso leiteiro, cerca de 70 vacas, vamos confirmar também esse número, 70 vacas em lactação de todas as raças, com uma novidade. Tem o concurso leiteiro tradicional, que a gente estava acostumado a acompanhar aqui da exposição, mas tem também o concurso leiteiro natural, aquele em que o criador, o pecuarista, não pode aplicar nenhum medicamento, nenhum aditivo, a fim de melhorar o desempenho da vaca que está no concurso. E eu vou começar essa transmissão do Pecuária BR, Renata, com o pé direito em alto estilo. Nós vamos conversar com o superintendente técnico da BCZ, o zootecnista e professor da FASU, Luiz Antônio Josaquian. Chega para cá, Josaquian, muito obrigado pela sua participação. Prazer muito grande te receber aqui. Começando o Pecuária BR. Olha a sua responsabilidade, hein? Como se você fosse a primeira vez que falasse assim sobre o zebu. Como sempre, sempre parece ser a primeira vez, é uma honra estar aqui com vocês e espero poder contribuir. Muito bem, o Josaquian tem muitos assuntos para falar, porque eu não disse de uma novidade, da grande novidade da área técnica aqui dessa Expo Zebu, exatamente para tocar nesse assunto com o Josaquian no ar, que é o julgamento a campo. Nós ainda vamos abordar esse assunto com o jurado responsável. Amanhã o Fábio Ferreira. O Fábio Ferreira vai fazer o julgamento, parece que são 21 trios de animais separados por categorias. A gente vai saber os critérios com o Fábio daqui a pouco. O Fábio está encarregado de fazer o julgamento do zebu a campo. Eu vou pedir para a nossa produção colocar imagens gravadas hoje no julgamento. Hoje a pista esteve com 3 raças. Em um canto o Nelore. Não, essas imagens são do zebu a campo. As imagens da pista Torres Homem Rodrigues da Cunha que foram gravadas. Isso. Num canto da pista nós tivemos o Nelore, no centro do gramado a raça Tabapuã e numa outra, na outra parte da pista, na outra ponta da pista, o Brahman. E, portanto, os julgamentos foram realizados com 3 raças. Já aconteceu de ter mais de 3 raças em julgamentos simultâneos aqui na pista de exposição. E a grande pergunta que se faz é: qual é a diferença entre esse gado que você está vendo agora julgado em pista, aquele gado acostumado à cocheira, desde bezerro, é tratado já com a expectativa de uma boa apresentação numa pista de julgamento de qualquer exposição do país, principalmente a maior, a Copa do Mundo, que como é considerada, a Expo Zebu. Diferença dos animais que são também zebuínos, também controlados pela BCZ, são animais PO, só que fora do coxo, são animais selecionados a pasto. Eu repito, eu vou daqui a pouco conversar com o jurado, mas eu quero, em primeiro lugar, perguntar ao Josaquian qual é, Josaquian, a diferença desses animais. A gente sabe que o julgamento é diferente, claro, mas a diferença do animal, qual é? Esse aí que nós estamos vendo é melhor do que o zebu criado a campo?
Jorge, lógico que isso é um primeiro ano que nós estamos fazendo isso. E a intenção, uma das intenções, talvez seja responder exatamente essa pergunta que você está me dizendo. Se existe diferença entre o modelo da pista e o modelo que se aproxima mais da maioria dos sistemas de produção no país, que é a pasto. E existem várias possibilidades. Uma delas é que a gente não tenha uma ligação direta, ou seja, os melhores animais para desempenho em regimes intensivos não sejam exatamente os mesmos em regime a pasto. Eu não acredito que a gente venha a ter essa resposta ao longo do tempo, porque alguns estudos que a gente já fez mostram que não existe um divórcio total entre essas duas situações. O que acontece, na verdade, é que as exposições no modelo tradicional, elas exploram o potencial máximo da raça. É o indivíduo no seu potencial máximo, obviamente favorecido pelo manejo, né? O manejo nutricional, sanitário, etc. Mas a gente aposta com, assim, já alguns fundamentos que essa genética funcione em níveis diferentes, obviamente, com resultados diferentes, mas é a mesma genética que funciona nos dois lugares. Lógico que com um ou outro acerto que é preciso fazer, mas a gente tem confiança de que não existe como eu disse, um divórcio total entre esses dois sistemas. Ô Josaquinha, por que a BCZ decidiu fazer a partir deste ano essa separação? Gado de cocheira, que é esse que nós estamos vendo. Aliás, confirma para mim, são 1.700 animais inscritos? Um pouquinho menos, 1.600, eu não me lembro exatamente, está entre 1.600 e 1.700 animais inscritos. Por que a BCZ decidiu separar esse julgamento? Claro, não dava para ser feito simultaneamente, porque a diferença de peso, a conformação dos animais criados a campo é diferente do animal que fica lá comendo na cocheira. Mas por que a diferença? Qual o objetivo da BCZ ao criar esse julgamento a campo? E aí, desculpa, vou pedir à produção para mostrar também. Aliás, a produção já está mostrando o gado que vai ser julgado a campo. Exatamente. Jorge, na verdade, assim, até em termos de regras, existe uma diferença grande, que é, no julgamento a campo, existe um limite de ganho de peso por dia, né? Que os animais precisam realmente estar submetidos a um manejo nutricional mais baixo, refletindo realmente o sistema de produção a campo. E a ideia é exatamente poder mostrar que esses animais criados num sistema que é viável economicamente, que representa a imensa, se não a quase totalidade da produção que representa a produção realmente de carne no país, ela funciona e que existe esse vínculo, né? Quando a gente olha para os principais touros que produzem os animais de pista, e quando a gente olha para a avaliação genética desses animais, quase na totalidade, são animais positivos para avaliação, com milhares de filhos criados a pasto, não em confinamento. Então a ideia, o objetivo principal é trazer isso, é discutir isso, mostrar esse biotipo e mostrar que não há essa diferença, pode não existir. Para nós é um desafio também, né? Nós também estamos buscando essa resposta, mas assim, com uma margem grande de confiança de que esses dois sistemas, eles convergem. Num determinado momento, eles convergem. Bom, como eu disse, daqui a pouco nós vamos abordar mais esse assunto, que já está marcado para receber aqui no Pecuária BR, o Fábio Ferreira, que é jurado da BCZ, e que vai fazer o julgamento amanhã, vai ser um dia apenas nesta terça-feira, dos 21 trios de animais. Você viu e vai ver ainda alguns que estão já esperando, prontos para julgamento a campo amanhã. Josaquinha, para nós concluirmos a sua entrevista, e já te agradecendo, o Josaquinha vai daqui a pouquinho para o lançamento do livro do Rinaldo dos Santos, historiador, pesquisador, um livro que fala da história do zebu, uma enciclopédia, como o Josaquinha disse. A gente ainda vai abordar isso na nossa programação. Boa sorte para você no lançamento. A sua expectativa para esta Expo Zebu? Eu notei alguma coisa de diferente no público. Segunda-feira de manhã, isso aqui lotado. Hoje pela manhã você vai ver imagens. O Maurício tem imagens aí para mostrar o público hoje aqui nos estandes. Olha aí, enquanto o Josaquinha responde, a gente vai vendo imagens, beleza, o público de todas as idades.
enchendo esse parque. Esse parque tem uma vida diferente, as casas, os estandes fixos, isso é uma coisa muito boa. A sua expectativa para a Exposebu? Foi uma impressão boa minha ou de fato nós estamos com um público maior na Exposebu este ano? Eu também tive mais de 40 mil pessoas já passaram pelo parque nesses 2 dias. Aqui a assistência ao julgamento realmente estava acima da nossa expectativa, como você disse, por uma segunda-feira, na parte da manhã, que tem o maior volume de animais sendo julgados, a arquibancada lotada, com criadores, com técnicos, com público de pessoas curiosas para conhecer. Então eu acho que isso tudo reflete um pouco, digamos assim, na contramão do que o Brasil está vivendo, a pujança do agronegócio, né? É um setor que eu acho que até por ter sido forjado na diversidade, com as dificuldades, consegue lidar melhor com tudo isso. E tem mostrado um desempenho grande. Os leilões estão sinalizando que vão acontecer muito bem. O fluxo de pessoas de outros países está nos surpreendendo. O interesse pela nossa genética, o público em geral. Então, na verdade, acabou superando as nossas expectativas por conta do contexto geral. Mas 82 anos, né, de um evento não são 8 anos. Então, realmente é um evento consolidado, sério, transparente e que as pessoas vêm para buscar conhecimento, trocar informações e adquirir material genético. Luiz Antônio Josaquian, professor da Universidade, da FASU, professor universitário, zootecnista e superintendente técnico da ABCZ. Muito obrigado pela sua participação, uma ótima exposição para você, toda a turma da ABCZ. Muito obrigado, Jorge, que agradeço, obrigado pela presença. Muito obrigado. Bom, um dos eventos já acontecidos aqui nesta Exposebu foi hoje de manhã, um encontro muito importante entre secretários estaduais de agricultura, o CONSEAGRE, um conselho desses secretários estaduais. Hoje pela manhã eles se reuniram, redigiram um documento com reivindicações para a política brasileira, para a economia, para o agronegócio brasileiro. A repórter Érica Machado tem as informações. Então vamos fazer o seguinte, segura aí, segura essa entrevista aí, porque eu vou só fazer uma apresentação, por favor, secretário. Eu estou aqui pode chegar aqui, por gentileza. O secretário de Agricultura do Espírito Santo, o Otaciano Neto, foi um dos integrantes do grupo que coordenou a redação desse documento. Só um boa noite, secretário, para a sua primeira apresentação. O Daniel está parece que o autor desse documento, nós vamos passar a bola para ele, e já já a gente volta. Eu quero exibir também a reportagem da Érica, e depois você dá suas impressões complementares sobre esse evento, a importância dele. Combinado, boa noite, prazer novamente estar aqui com vocês da SBA, Canal do Boi. Hoje cedo nós apresentamos esse documento ao conjunto de colegas secretários de Agricultura e o Zander Navarro, pesquisador da Embrapa, experiente pesquisador da economia rural brasileira, vai estar aí com o Daniel falando um pouquinho do documento. Em seguida eu volto também complementando e colaborando um pouco nessas reflexões que nós fizemos hoje de manhã. Tá certo, muito obrigado então, Otaciano, já eu volto com ele, para que ele fale em nome do Espírito Santo, um dos estados talvez o que mais cresce hoje no Brasil. Fizemos até uma série de reportagens mostrando a beleza, a riqueza do Espírito Santo. Eu quero que o senhor volte daqui a pouco. Daniel de Paula, boa noite. Boa noite, Zaidan. Estou aqui com o pai da matéria, vamos dizer assim, né? Pai da matéria porque o pai da criança é uma coisa já muito usual. O pai da matéria hoje permite a gente utilizar esse termo. Estou aqui com o professor Zander Navarro, sociólogo, um cara que é um pensador, de uma maneira geral, da economia do Brasil. Não aceita alguns rótulos que o definem com elogios, porque é um homem até, a certo ponto, bastante centrado em colaborar, em contribuir. E o texto dessa carta realmente chamou bastante atenção da mídia em geral e eu acho que do mundo político também. Professor Zander, muito boa noite, prazer em estar aqui conosco, muito bom tê-lo aqui. E um evento como esse de manhã, um ato como esse de manhã, com um documento desse, eu acho que pode fazer muita diferença para o Brasil a partir do momento em que ele for interpretado de uma maneira colaborativa, como eu tenho certeza foi a sua intenção. Boa noite, prazer em tê-lo aqui. Boa noite, Daniel. É um grande prazer, eu me sinto muito honrado de estar aqui em Uberaba, nesse parque de exposição que tem uma história que é nobre, que é tão importante para o desenvolvimento da agropecuária brasileira.
E hoje de manhã nós tivemos essa oportunidade, que também foi muito honrosa, né, de participar do Fórum dos Secretários de Agricultura, onde nós entregamos esse documento, né, um documento assinado por pessoas que se preocupam em perceber que nós temos, vamos chamar assim, uma galinha de ovos de ouro, né, que nós temos que cuidar com muito carinho, que é a agropecuária brasileira, um setor econômico que vem salvando a economia brasileira há muitos anos, né? Os brasileiros precisam pensar que se nós não tivéssemos a agropecuária que nós temos, o Brasil seria muito diferente e seria muito pior, né? Então, nesse sentido, a gente elaborou um documento que é um documento propositivo. Nós queremos contribuir, né? Contribuir para o aperfeiçoamento das ações do governo, contribuir para que existam mais iniciativas que promovam ainda mais a agropecuária do Brasil. O Brasil hoje está na iminência de se tornar a economia produtora de alimentos que é mais importante do mundo, né? Na minha opinião, não tem 10 anos nós deixamos os Estados Unidos para trás. E essa vai ser... Se quiser, deixa mesmo. Não, deixa, não tem dúvida. Mas né? tem que ser inteligente. Eu queria interrompê-lo só para a gente entrar especificamente num dos aspectos desse documento que foi entregue hoje na SEAGRE, que é, por exemplo, a unificação, podemos usar esse termo, dos ministérios, né? Porque hoje nós temos ministério de todas as espécies, por exemplo, dentro do mundo agrário, do mundo agrícola ou agropecuário. E isso, nessa proposta sua, nessa proposta assinada por tantos integrantes, consta uma sugestão de unificação de um ministério que teria o sugestivo nome de desenvolvimento rural, mas que pode escolher qualquer outro. Claro. Qual que é essa ideia? É para orçamento? É para uma questão social? Porque até o INCRA está envolvido nesse documento, que é a extinção do INCRA. Qual que é a ideia? Perfeito. Olha, todos nós que conhecemos o meio rural, a gente sabe muito bem, né? Existem diferentes tipos de produtores e no início a formação do Ministério Extraordinário da Reforma Agrária, do desenvolvimento, depois do desenvolvimento agrário, foi muito mais para olhar especificamente as famílias rurais mais pobres e a elas dirigir um conjunto de políticas, né? Nós podemos até concordar que durante algum tempo, na década de 90, talvez até alguns anos da presente década, inicial desse século, isso pudesse fazer sentido, né? Agora, nós julgamos que hoje isso não faz mais sentido, né? Hoje você tem que procurar uma governança do meio rural que articule de uma maneira muito mais consequente, com resultados que maximizem os efeitos, né? Vendo uma atividade econômica, que é a atividade agropecuária, que congrega pequenos produtores, médios e grandes, né? Num conjunto de iniciativas, né? Então, a ideia que nós estamos sugerindo nesse documento é exatamente essa. O tempo de nós termos 2 ministérios acabou, não faz mais sentido. Ou mais, né? Porque tem até o da pesca, junta todos, né? Exatamente, quer dizer, nós temos que, na realidade, olhar, né, esse setor econômico e planejá-lo de uma forma sistêmica, exatamente para a gente poder maximizar resultados, poupar recursos, né? Sim, menos pastas, menos orçamento. Claro, ofertar muito mais iniciativas para os produtores para que eles se integrem mais aos mercados, ampliem a sua produtividade, né? Contribuam para a economia brasileira como um todo, né? E dentro desse âmbito existem inclusive algumas coisas que são datadas historicamente, né? O tema da reforma agrária é um exemplo, né? Causa muita polêmica, a gente sabe disso. Na história brasileira sempre teve muito presente as discussões sobre a reforma agrária. Agora, a reforma agrária tem um tempo histórico. No mundo, ela surgiu como uma política governamental, vejam bem, lá nos anos 50, nos anos 60, talvez uma parte dos anos 70, né? E a maior parte dos países do mundo, quase mais ninguém, dos anos 80 em diante, se preocupou mais com a reforma agrária. Inclusive porque os países se tornaram países urbanos, né? Quer dizer, o Brasil fez uma reforma agrária que, na realidade, começou mesmo, foi na metade dos anos 90, ou seja, bem recente, fez o que tinha que fazer. Não há mais demanda hoje social pelo acesso à terra. Sendo assim, por que nós temos uma política de redistribuição fundiária, né? Então nós temos que reorganizar tudo isso, né? Eu acho que se não houver distorções, essa ideia vai ser realmente bastante, vai trazer frutos muito bons de uma maneira geral, porque quem já está vai continuar trabalhando com um afinco e quem está querendo entrar vai ter
se Deus ajudar aí, as pessoas tiverem a consciência de conduzir bem, como você está falando, essa governança, delegando para algumas secretarias, vai ficar realmente bacana. E a gente sabe que no Brasil inteiro tem muito disso, a gente está vendo aí, eu viajo um pouquinho, né, Zaidan? Estou vendo isso acontecer em vários estados, inclusive no Espírito Santo está aí representado, e muito bem representado pelo Otaciano Neto. Tem ministro novo aí, já vai assinar uma pasta aí, ele está aí do seu lado. E por falar em Espírito Santo, um cara que tem a cara do Espírito Santo, ou o Espírito Santo tem a imagem dele, está aqui comigo. Rapidamente, quero dar uma boa noite para essa grande personalidade da pecuária brasileira, do zebu brasileiro, do Nelore brasileiro, o presidente do Nelore Capixaba, doutor Navi, está aqui com a gente, veio para cá, foi um dos homenageados com o mérito ABCZ na abertura oficial de sábado, você ouviu aqui, Zaidan? Doutor Navi, é sempre bom tê-lo aqui e sempre bom para todos nós que vivemos o campo, né, como estava dizendo o professor Zander, presenciar esse ar de Uberaba durante uma Expo Zebu, né? Boa noite. Boa noite, Daniel. Boa noite, telespectadores do SBA. É um prazer estar junto com vocês. Uberaba realmente é uma grande motivação. Cada vez que chegamos aqui, ou durante a Expo Zebu, ou a Expo Inel, ou qualquer outro evento, nos sentimos em casa, sentimos felizes da vida de estar dentro da casa do Zebu, dentro da casa do Nelore, e juntamente com amigos, criadores, expositores, enfim, produtores de alimento. E aqui o Espírito Santo está muito bem representado porque tem muitos exemplos que a gente tem mostrado, inclusive, já faz algum tempo, doutor Nabi, com relação à sua produtividade, à inteligência na utilização de recursos que a gente estava conversando aqui, quer dizer, a seriedade com que lida, inclusive as questões sociais do campo, e tudo que acontece aqui tem que ser plantado lá e passado para aquela situação. E vocês têm dado esse exemplo, né? Nós somos muito felizes porque nós conseguimos integrar entidades de raças bovinas com instituições de ensino, ou seja, a área acadêmica, juntamente com o poder público estadual. Essa nova gestão do governo Paulo Artung, com toda a sua equipe de trabalho, nosso secretário da Agricultura, Octaciano Neto, tá te ouvindo lá. Presidente do IDAF, José de Abreu Júnior, enfim, o nosso deputado da bancada ruralista capixaba, Evaí Vieira de Mello, enfim. Então nós fizemos um grupo integrados no sentido de beneficiar produtores rurais, técnicos, professores e estudantes de ciências agrárias. E esse benefício, através de eventos, congressos, simpósios, exposições e principalmente ações que beneficiem a produção rural dentro do estado, fazendo com que isso leve à geração de emprego, aumenta a rentabilidade, aumenta a dignidade do produtor rural capixaba. E nós precisamos voltar lá rápido, viu, Jorge Zaidan? Conversar com a direção para a gente poder voltar lá, renovar as nossas imagens e os aspectos já mostrados do Espírito Santo para todo o Brasil, nas viagens que fizemos. E, claro, ninguém é de ferro para comer uma muqueca autêntica, igual nós comemos lá na beira do mar, coisa extraordinária. Aliás, eu agradeço em público aqui, como eu já agradeci eternamente fora do ar. Professor, muito obrigado pela sua participação. Nós estaremos aqui a semana repercutindo esse momento. Doutor Nabi também. O Abreu está aqui com a gente, e aí em cima está um dos citados aqui durante a nossa conversa. Mande nosso abraço aí para o Otaciano Neto, essa grande figura. Um dia nós queremos tê-lo em nível nacional, agindo exatamente como ele faz, sem parar e com muita seriedade. Zaidan. Tá dado o seu abraço aqui para o secretário. O secretário que volta comigo daqui a pouquinho, nós vamos para o intervalo comercial, o secretário Otaciano Neto. E daqui a pouco nós vamos falar da carta que foi redigida, o documento que foi redigido e entregue hoje, dos secretários estaduais de Agricultura, o CONSEAGRE. Vamos então para o intervalo, já voltamos aqui direto do Parque Fernando Costa. ABCZ. Mais de 80 anos de dedicação ao zebu. Décadas de controle e seleção das raças que mudaram a cara da pecuária brasileira. 18 milhões de registros de animais nascidos e controlados em definitivo.
mais de 20 mil associados. Agora, a maior entidade pecuária do mundo se prepara para escolher o seu novo presidente. E o Canal do Boi abre espaço para um debate de ideias e de propostas entre os candidatos. É uma oportunidade muito boa dos associados poderem comparar os planos de gestão e seus candidatos a presidente. Estamos à disposição, numa expectativa muito grande. Ele sendo realizado durante a Exposebu, com certeza terá uma participação de criadores, pecuaristas nacionais e internacionais. Eleições na ABCZ. Debate dos candidatos no Canal do Boi. Dia 6 de maio, às 4 da tarde, no horário de Brasília, durante a Exposebu 2016. Aqui, no Canal do Boi. Acompanhe os melhores leilões da Exposebu aqui, nos canais do SBA. Hoje, 43º leilão peso pesado Tabapuã, às 8h30 da noite, no Canal do Boi. Amigo pecuarista, chegou a hora de adquirir sua semente de capim com a melhor qualidade genética. Com 20 anos de experiência, a Sementes Agromax é capaz de atender o pequeno produtor e até grandes grupos de investidores. Sementes Agromax você encontra em todo o Brasil. Ligue para Sementes Agromax que dá negócio. 0800 038 1005. 0800 038 1005. Acesse www.sementesagromax.com. Plante qualidade e colha lucros. A Ecopontes apresenta a você, amigo produtor, a melhor solução em pontes rurais do mercado. É a Eco Range, uma linha de pontes com alma de aço e tabuleiro em madeira tratada, resultando num produto com grande capacidade de cargas e excelente qualidade. Conheça também nossas demais linhas como Eco Mix, Eco Arco, Eco All Steel e Ecotex. Ecopontes, você jamais ficará isolado. Ligue para 18 2101 6199 ou acesse ecopontes.com.br. Pecuária BR com a previsão do tempo e as geadas que atingiram o estado do Rio Grande do Sul prejudicaram as pastagens. Isso semana passada. Os detalhes com Thaís Baroni. Boa noite, Thaís. Boa noite, Renata. Boa noite, Zaidan. Realmente, na semana passada, tivemos registros de geadas em grande parte dos estados da região sul do país. Tudo graças à atuação de uma massa de ar frio e seco. Para essa semana, o risco de geadas diminui bastante. Ainda há risco para gear, mas dessa vez, as geadas devem ficar mais contidas nas regiões de serra. Na semana passada, tivemos também o avanço de uma frente fria sobre a região sul. Esse sistema fez a umidade do solo voltar a subir entre Paraná, Mato Grosso do Sul e também no interior de São Paulo. E essa chuva trouxe um alívio para os produtores de milho segundo a safra. Depois da passagem da frente fria, foi que tivemos a entrada dessa massa de ar frio que derrubou as temperaturas, mas não houve registro de geada em nenhuma região produtora. Para essa semana, ainda teremos a atuação dessa massa de ar frio e seco em grande parte do centro e sul do país. Amanhã só há previsão de chuva no litoral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, mas uma chuva bem fraca e isolada. As temperaturas ainda continuam amenas entre o sul, sudeste e parte do centro-oeste do país. Lá no interior do Rio Grande do Sul, as máximas ainda não passam dos 22 graus, mesmo com o predomínio de sol no decorrer do dia. Só faz calor mesmo no norte do Mato Grosso do Sul e em grande parte do estado do Mato Grosso, onde as máximas já voltam a atingir os 30 graus. Nesses próximos 5 dias, a chuva vai ficar mais concentrada entre Santa Catarina, Paraná e oeste do Mato Grosso do Sul, mas uma chuva fraca e de baixo acumulado. É a partir do dia 7 de maio que uma nova frente fria vai voltar a provocar chuva um pouco mais volumosa. Na verdade, no final dessa semana, essa frente fria já começa a se formar lá na região sul do país. Ela deve avançar e vai provocar bastante chuva entre Mato Grosso do Sul, Paraná e também nas áreas ao sul do estado de São Paulo. Eu volto com vocês no estúdio.
Pecuária de precisão é com o Feeder SC, o distribuidor de ração ou suplemento alimentar para semi-confinamento e gado a pasto da Casale. Inovando mais uma vez, a Casale lançou em 2014 o primeiro e único vagão de suplementação a pasto e semi-confinamento do mercado, dotado de completo sistema de gestão do trato animal, o Feeder SC. Agora, o Feeder SC apresenta os novos modelos da sua linha. E o que já era um sucesso promete ainda mais, devido às novas opções de capacidade de carga. Distribui até 14 toneladas de ração ou concentrado. Isto significa que o Feeder SC pode atender um maior número de animais em suplementação a pasto com a mesma eficiência proporcionada até então. O feeder foi desenvolvido para uma fácil circulação em pastos, mesmo em terrenos acidentados e espaços reduzidos como, por exemplo, porteiras. Isso fica evidente com o seu rodado tipo tandem e sua bica de descarga dobrável. Outro diferencial do seu projeto é que o Feeder SC foi dimensionado para proporcionar eficiência operacional e qualidade nos tratos, sem abrir mão da durabilidade e da tecnologia. Em outras palavras, estamos falando de um equipamento que tem o DNA Casale, somado aos mais modernos conceitos de pecuária de precisão. Precisão que é possível devido à presença do sistema GeoPack Control em todos os modelos Feeder SC, que permite controlar todo o plano de trato nos pastos ou piquetes e ao software que faz a gestão da distribuição da ração ou suplemento. Por isso, não jogue com a sorte na hora de suplementar seu gado. Vá de Feeder SC. Afinal, pecuária de precisão é Casale. Siga a Casale pelo site, Facebook ou YouTube. Casale, a marca do pecuarista. Voltamos direto ao Parque Fernando Costa, em Uberaba, Minas Gerais, onde acontece mais uma edição e acontece até este sábado da Expozebu 2016. E a gente volta com mais informações com Jorge Zaidan. Zaidan, é com você. Muito obrigado, Renata. 7h06, horário de Brasília. Aqui na pista de julgamento não há mais nenhum trabalho. Eles serão retomados amanhã a partir das 8 horas, com o julgamento do Nelore e principalmente o Nelore, que é a raça mais numerosa dentre as 1.600, entre 1.600 e 1.700 cabeças de raças zebuínas que participam desta edição de número 82 da Expozebu. Eu mencionei agora há pouco que um documento foi apresentado hoje durante a reunião do CONSEAGRE, que é o Conselho de Secretários Estaduais de Agricultura. 10 secretários de estados estiveram presentes hoje aqui no Parque Fernando Costa. E esse documento tem o objetivo de fazer reivindicações, questiona a política agrícola. Enfim, a reportagem você vai ver agora com Érica Machado. A carta foi apresentada durante a reunião do Conselho Nacional de Secretários de Agricultura, CONSEAGRE, realizada durante a Expozebu. Escrevemos em 6 colegas, ao lado do Arnaldo Jardim, secretário de São Paulo, o Eliseu da Embrapa, o Zander Navarro da Embrapa, Zé Roberto Mendonça de Barros e o Bunaim da Unicamp, um conjunto de propostas, são 26 propostas, para que a gente possa, de fato, avançar com a agropecuária brasileira. A carta traz uma série de propostas para enfrentamento da atual crise econômica, como, por exemplo, a reestruturação da política de seguro agrícola e ações que possam dar mais segurança ao setor. Não faz menor sentido esse debate ideológico entre pequeno produtor, entre médio produtor, como se a gente divide classes diferentes. Tem pequenos produtores que produzem muito e são referências nacionais e tem grandes produtores com produção baixíssima. E o que diferencia a produção é o acesso à tecnologia, não é o acesso à terra. Então, a segurança jurídica está nesse bojo em função desse debate ideológico que a gente não consegue avançar. O deputado federal Marcos Montes, presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, participou da reunião e falou sobre a preocupação do setor com a insegurança. A insegurança jurídica que se hoje
propõe hoje o nosso país, os nossos produtores. Se nós não conseguimos devolver a tranquilidade ao produtor rural e aos investidores que aqui querem fazer os seus investimentos, gerar riqueza, gerar emprego, acredito eu, que nós teremos um tempo perdido. Ainda durante o encontro, Marcos Montes apresentou as principais demandas do setor que estão sendo discutidas. Estamos aí, novo presidente, se porventura vier, está aí imbuído de formar um governo de coalizão, de pessoas envolvidas e que conhece o setor, no nosso setor especificamente. Nós tivemos com ele, pedimos que quem for o indicado para o Ministério, que seja uma pessoa, independentemente de quem seja, mas seja uma pessoa que tenha interlocução com as entidades, com o setor, com os parlamentares, com o governo, e aí sim nós podemos realmente fazer com que as coisas possam andar. Pois bem, eu volto aqui com o secretário de Agricultura do Espírito Santo, o Otaciano Neto. Ele, juntamente com o secretário de São Paulo, o Arnaldo Jardim, apresentou esse documento mencionado na reportagem. Secretário, esse documento tem endereço certo? Governo Dilma, incerto. Futuro governo também não definido ainda. A quem se destina esse documento? Eu e o Arnaldo, mais 4 pesquisadores, o Zander Navarro, que falou há pouco, o Bunaim, o Zé Roberto Mendonça de Barros e o Eliseu Alves, propusemos esse documento de forma genérica, a gente chama para as autoridades brasileiras. A gente não quis entrar nesse debate de vai continuar governo Dilma, vai sair governo Dilma, vai entrar governo Temer. O conjunto de propostas levantadas ali cabe em qualquer governo, seja do PT, do PSDB, do DEM, do PMDB. É um conjunto de propostas, pois a gente entende que para que o Brasil consiga avançar, sair da recessão, são 2 anos seguidos de recessão, caindo 4% ao ano do PIB. Só a agropecuária brasileira consegue dar esse salto e responder com rapidez que o Brasil precisa. O Brasil não aguenta mais 1, 2 anos de uma recessão, parecendo países que estão com guerra civil, uma recessão absurda, e só a agropecuária consegue responder. E considerando que só a agropecuária consegue responder, nós apresentamos para a discussão da sociedade um conjunto de propostas. Vale lembrar, Zaidan, que a agropecuária brasileira, nos últimos 25 anos, foi quem salvou a balança comercial. A balança comercial da agropecuária nos últimos 25 anos foi de 960 bilhões de dólares, enquanto a balança comercial dos outros setores todos foi negativa em quase 500 bilhões de dólares. Então, o saldo de 360, 370 bilhões de dólares da balança comercial brasileira dos últimos 25 anos foi dado pela agropecuária, em razão da agropecuária brasileira, dessa força que ela se transformou. Então, é por isso que a gente entende que só a agropecuária pode responder rapidamente para que o Brasil volte a crescer, e a gente apresentou essa carta para a discussão de toda a sociedade. Também foi discutida durante esse encontro do Conceagre, hoje aqui na Exposebu, a extinção do Ministério da Agricultura e também a extinção do Ministério do Desenvolvimento Agrário, o MDA, que cuida da agricultura familiar, e a criação, a instituição de um terceiro ministério fundido com essas duas pastas. O que mudaria na política agrícola se houvesse esse expediente? Primeiro, a redução de despesa, Não faz sentido trabalhar só com a política da agropecuária brasileira, ter 2 ministérios. É um debate completamente equivocado achar que precisa, que o pequeno produtor é diferente do médio produtor, do grande produtor, em torno de ministérios. No Brasil, tem grande produtor que não produz nada, que o índice de produtividade é baixíssimo. Tem pequenos produtores lá no norte do Espírito Santo, que é formado por muito pequeno produtor, um pedaço do norte, lá produtor de conilon produzindo 100, 110 sacas por hectare, produzindo muito. Então é um exemplo para o Brasil. É importante observar que apenas 10% dos 5 milhões e 100 mil estabelecimentos rurais no Brasil produz quase 90% dos alimentos. Então nós temos o grosso, 4 milhões e meio de estabelecimentos rurais no Brasil não produzindo quase nada. E dentre esses 4 milhões e meio existe pequeno produtor, médio produtor, grande produtor rural. O que fez o crescimento da agropecuária, em especial nos últimos 10 anos, dar esse salto de qualidade, não foi acesso à terra, foi ciência e tecnologia. 70% do aumento de produção de alimentos no Brasil nos últimos 10 anos se deu por apropriação de ciência e tecnologia. Então, enxugar a máquina pública, redesenhar
um novo ministério, a gente está propondo o Ministério do Desenvolvimento Rural, e redesenhar uma estrutura organizacional compatível com o novo tempo. Nós temos uma estrutura organizacional de muitos anos atrás que não está compatível com o novo tempo. E precisamos sim ter políticas públicas inclusivas, políticas públicas para a agropecuária brasileira, aumentar a assistência técnica, aumentar a pesquisa e sair desse debate que ninguém ganha. O debate ideológico só serve para dividir o Brasil. Nós precisamos unir o Brasil. Precisamos unir o assentado, que tem 2 alqueires de terra. Precisamos unir o pequeno produtor ligado à Contag, que tem 3, 4 alqueires de terra, com um grande produtor. O Brasil todo precisa produzir. Se a gente incluir mais esses 4,5 milhões de produtores que são fora, que não estão produzindo, que têm propriedade, mas não produzem, a gente vai ampliar muito a nossa produção e realmente ser o principal produtor de alimentos do mundo. Como o Espírito Santo está superando essa crise, a lama que chegou após a queda da barreira em Minas Gerais? É muito difícil. O governo, através do governador Paulo Artung, da liderança dele, propôs um entendimento com o governo de Minas, o governo federal e Samarco, para que a Samarco de fato constitua uma fundação de direito privado e aporte 20 bilhões de reais nos próximos anos para recuperar a bacia do Rio Doce. Há uma corrente que defende o fechamento da empresa, o que para mim não faz nenhum sentido, porque esse passivo social vai ficar na conta dos estados. A empresa Samarco e as suas controladoras, a BHP Billiton e a Vale do Rio Doce, têm esse compromisso, têm essa responsabilidade de reestruturar o Rio Doce, investir esse dinheiro, mas vale observar que o derramamento da lama foi uma pá de cal que faltava, mas a bacia do Rio Doce já estava destruída. A cobertura florestal na bacia do Rio Doce, Zaidan, já era de 4% antes desse desastre que aconteceu em Mariana. O que não exime em forma nenhuma a empresa e as controladoras dela das responsabilidades perante a legislação ambiental que existe no Brasil, mas nós precisamos fazer um esforço conjunto para que de fato ela se responsabilize e aplique recursos para que a gente possa ter não o Rio Doce de outubro, o acidente foi em novembro, nós não queremos o Rio Doce de outubro, nós queremos o Rio Doce, a bacia do Rio Doce de 30 anos atrás. Bom, no ano passado nós divulgamos aqui até, acredito que em primeira mão, Daniel de Paula estava no Espírito Santo e trouxe a informação de que o Estado estava com um projeto para aumentar a sua produção de carne, a pecuária bovina de corte do Estado, com o milho que viria pela ferrovia da Vale, da região central do país, ali de Uberlândia, aquela região de Uberlândia. O milho hoje está com preço nas alturas. Isso atrapalhou os projetos do Estado? Atrapalhou sim, atrapalhou porque nós não produzimos quase nenhum milho. O milho é para subsistência, o milho para produção animal, seja do frango, do suíno ou do boi, vem do Centro-Oeste, e com esse preço absurdo o Estado está estudando a redução do ICMS do milho para poder importar, seja da Argentina, seja dos Estados Unidos, poder importar. Alguns estados estão seguindo nesse caminho. O governo federal diminuiu um pouco a carga tributária dessa importação de milho e nós estamos conversando com a Conab. O estado já investiu 17 milhões de reais para comprar um terreno para fazer um grande silo da Conab, mas essa confusão toda que está acontecendo em Brasília, me parece que o projeto está um pouco em marcha lenta e estamos estudando com parceiros privados para a gente construir um grande silo ao longo da nossa linha Estrada de Ferro Vitória-Minas. Dialogamos com a VLI, que é a concessionária, né, a empresa da Vale do Rio Doce, que tem a concessão da Vitória-Minas. A gente espera aqui que no médio prazo a gente consiga de fato colocar essa estrutura para funcionar, que o Espírito Santo hoje, por exemplo, não é autossuficiente em produção de carne. O frango, apenas 60% do consumido pelos capixabas é produzido lá. O suíno, 30%, o bovino, em torno de 50%. A gente vai ter capacidade de atender o mercado local e ainda disputar mercados na região vizinha. E essa parceria com o Centro-Oeste, com a ferrovia, é fundamental para a gente ampliar a nossa produção de proteína animal lá no Espírito Santo. Bom, para nós concluirmos aqui, secretário, vou pedir para o Paulo, Maurício, colocarem imagens que nós gravamos hoje aqui neste Parque Fernando Costa, com os animais que participaram dos julgamentos nesta segunda-feira. Eu queria encerrar com o senhor, secretário. Qual é a sua avaliação da Exposebu deste ano? O que o senhor está achando? Eu acho extraordinário. O evento da Exposebu é consolidado
no mercado da agropecuária brasileira há muitos anos. Nós temos uma quantidade importante de animais em pista. Eu gostei do julgamento dos animais a campo. Eu acho que isso agrega valor a esse Exposebu, que permite com que produtores de todas as realidades tenham uma participação efetiva. E, mais uma vez, a gente vai ver a Expodinâmica também crescer. A Expodinâmica é, para mim, a grande sacada e que vai perpetuar a Exposebu. Vai agregar valor, vai dar mais dinâmica, permitir com que o visitante que vem a Uberaba, que vem a Exposebu todos os anos, tenha de fato um conjunto de iniciativas, um conjunto de propostas muito interessante, que ele consiga ficar 3, 4 dias, 5 dias, gerando renda, gastando dinheiro na cidade e que é bom para toda a região. Para explicarmos, a Exposebu Dinâmica será de quarta a sexta-feira. Quarta agora, quinta e sexta-feiras, direto da chácara Orestes Prata Tibéria, Estância Orestinho, que é da BCZ, a poucos quilômetros aqui do parque. A parte animal está aqui no Parque Fernando Costa. A parte vegetal está na Estância Orestinho. Lá tem integração, tem dezenas e dezenas de espécies forrageiras numa coordenação da Embrapa, que mostra também os processos de integração. Vale a pena conhecer a Exposebu Dinâmica, que está na sua terceira edição, como parte da programação paralela da Exposebu. Secretário, muito obrigado pela sua participação, um bom retorno à Vitória no Espírito Santo. Obrigado, eu agradeço mais uma vez você, Zaidan, agradeço a toda a equipe do Canal do Boi, em especial nosso novo padrinho do Espírito Santo, Cláudio Godoy. Um abraço a todos, obrigado pela oportunidade. Bom retorno, boa viagem. Nós vamos 7h20, horário de Brasília. Vamos a São Paulo agora. A Rafaela está na Bolsa. Rafa, como é que ficou o preço do milho hoje? Nós acabamos de tocar nesse assunto aqui. Olá, Zaidan, boa noite para você mais uma vez, boa noite a todos. Bom, eu trago primeiro o preço do dólar hoje, Zaidan. A gente teve um dia de uma alta bem acentuada para o dólar comercial, isso porque a gente teve o aumento do IOF, aquele imposto que você paga na hora de comprar a moeda estrangeira. Esse aumento passa a valer a partir de amanhã, então hoje teve uma corrida por compra de dólar e também o Banco Central Brasileiro mais uma vez atuando no mercado para tentar manter o dólar perto dos R$ 3,50. Veja só que o dólar ficou a R$ 3,49 mais 10 e a alta hoje foi de 1,48%. Bom, Zaidan, vocês falavam aí sobre o preço do milho. O CPEA divulgou hoje um estudo fazendo a comparação do preço do milho no final do mês de abril com o final do mês de abril do ano passado. A alta de preço chega a 85%. Eu preparei um gráfico que mostra justamente como estava a cotação do milho no dia 29 de abril agora de 2016 e o dia 29 de abril de 2015. Veja só, no ano passado a saca de 60 quilos do milho era de R$ 26,20. Agora, no dia 29 de abril, o milho encerrou o mês a R$ 48,65 a saca, apesar de ter tido uma queda de 2% entre abril e março desse ano. Como eu disse, a alta em relação a um ano atrás foi de 85%. E os preços aqui na BMF Bovespa para o milho, Zaidan, estão disparados em forte alta. Veja só como ficaram os principais contratos negociados hoje. Maio a R$ 49,83 a saca, sobe 0,06%. Julho a R$ 44,00 a saca, sobe 0,23%. Para setembro, o milho já chega a R$ 40,99 a saca, avança 0,22% e sobe ainda mais nos últimos negócios. E para novembro, R$ 41,90 a saca, alta de 0,26%, milho muito alto, valores elevados até mesmo para o segundo semestre, que é quando chega a segunda safra brasileira e a safra norte-americana no mercado. Bom, Zaidan, aproveito também já para trazer os preços das carnes agora. A gente pode passar rapidamente. A gente terminou o mês de abril com um aumento nas exportações para o frango e para o suíno. E é isso que tem mantido as cotações pelo menos estáveis.
Veja só como ficaram os preços do frango nos últimos dias, entre R$ 3,65 a R$ 3,66. Hoje voltou a esse patamar de R$ 3,65. Os preços ainda estão baixos para o frango, mas têm se mantido estáveis nos últimos dias pelas boas exportações. Vamos ao preço do suíno. Veja só, o suíno também se mantém estável a R$ 2,86 o quilo. Esse é o suíno vivo em Santa Catarina. As exportações também ficaram aquecidas, também foram superiores em abril ao mês de março, só que nem isso fez com que os preços voltassem a subir, porque o consumo interno continua baixo. Vamos agora ao preço do bezerro, que se mantém firme, acima de R$ 1.400 a cabeça. Veja como ficaram os números apurados pelo CPEA hoje. R$ 1.435,66 por cabeça. Este é o bezerro em Mato Grosso do Sul, que continua em alta nesse início de maio. Já teve uma forte alta no final do mês passado e segue assim agora nesse início de semana. O boi gordo tem apresentado queda nos últimos dias. Veja só como ficaram os números apurados pelo CPEA no estado de São Paulo. Há 5 dias o boi gordo tem ficado em queda e hoje chegou a R$ 154,07, arroba, quinta queda consecutiva para o boi gordo analisado pelo CPEA no estado de São Paulo. E para finalizar, eu trago os números agora do boi gordo negociados aqui na BMF Bovespa hoje. Veja como ficaram os preços nos principais contratos negociados do dia. Maio a R$ 153,24, arroba, sobe 0,20%. Outubro a R$ 163,40, arroba, fica praticamente estável, quase o mesmo preço da última sexta-feira, sobe 0,09%, e essa é a mesma alta para novembro, a R$ 163,86, arroba. Eu encerro por aqui a minha participação, amanhã eu estou de volta. Uma boa noite a todos. Muito obrigado, Rafaela. Nós vamos complementar uma informação. Eu entrevistei agora há pouco o secretário de Agricultura do Espírito Santo, Otaciano Neto, e, por iniciativa do governo do estado, um programa sobre o café capixaba, que é um dos cafés mais celebrados no mundo todo, está sendo preparado para exibição aqui na nossa programação do Canal do Boi nas manhãs de domingo. Portanto, um programa especial sobre o café Conilon do Espírito Santo já está sendo gravado para exibição aqui no Canal do Boi, em breve, nas manhãs de domingo. Nós vamos para o intervalo comercial. Na sequência, vamos falar sobre o julgamento do Zebu a Campo, a grande atração na área técnica desta Expo Zebu. O julgamento vai acontecer amanhã. Já estou aqui com o jurado responsável, o Fábio Ferreira, que é membro do Colégio de Jurados da BCZ. E daqui a pouco teremos mais um leilão da nossa agenda aqui da Expo Zebu. É o leilão da Associação Brasileira dos Criadores de Tabapuã. Hoje pela manhã nós colhemos algumas imagens dos animais, tem fêmeas e tem apenas poucos touros da raça Tabapuã, que serão ofertados. Esse é o touro que será ofertado hoje à noite, é um touro de repasse, no leilão Tabapuã peso pesado, atração de hoje à noite aqui na Expo Zebu. Você vai conferir aí uma fêmea, você vai conferir as informações. Daqui a pouco também estou com o presidente da associação, o Marcelo. Daqui a pouco ele vai dar os detalhes da nossa agenda desta noite aqui, direto de Uberaba, capital mundial do Zebu. A gente volta já. A BCZ. Mais de 80 anos de dedicação ao Zebu. Décadas de controle e seleção das raças que mudaram a cara da pecuária brasileira. 18 milhões de registros de animais nascidos e controlados em definitivo. Mais de 20 mil associados. Agora, a maior entidade pecuária do mundo se prepara para escolher o seu novo presidente. E o Canal do Boi abre espaço para um debate de ideias e de propostas entre os candidatos. É uma oportunidade muito boa dos associados poderem comparar os planos de gestão e seus candidatos a presidente. Estamos à disposição numa expectativa muito grande. Ele sendo realizado durante a Expo Zebu, com certeza terá uma participação de criadores, pecuaristas nacionais e internacionais.
Eleições na BCZ. Debate dos candidatos no Canal do Boi. Dia 6 de maio, às 4 da tarde, no horário de Brasília, durante a Exposebu 2016. Aqui, no Canal do Boi. Venha participar deste evento de consagrada genética. Terceiro Leilão Goiás Horse Show. 3 de maio, terça-feira, às 8 da noite. Oferta de 46 lotes de animais da raça quarto de milha. No Termas Parque Resort, em Rio Verde, Goiás. Confira condições de pagamento. Terceiro Leilão Goiás Horse Show. 3 de maio, terça-feira, às 8 da noite. Realização WV Leilões. Transmissão Novo Canal. Esteja você no campo, escritório ou em casa, é possível acompanhar a programação dos canais SBA. Basta ter acesso à internet. A tecnologia facilita muito a nossa vida. E com tanta ferramenta à disposição, você acompanha tudo o que acontece no agronegócio, onde estiver. Para acessar nossos canais pelo seu televisor é muito fácil. Basta você conectar o seu dispositivo, celular, tablet ou notebook ao seu televisor e acessar, através do seu navegador, o site do SBA, www.sba1.com. Em sua Smart TV, vá para o menu principal e acesse a opção Web Browser ou Internet. Ao acessar o SBA1 Digital, vá em Assista ao Vivo e selecione qualquer canal para assistir. Pronto, agora você pode ficar informado das últimas notícias em tempo real, assistir nossos leilões ao vivo e ainda realizar bons negócios. Tudo com conforto, praticidade e a qualquer hora do dia. SBA, ninguém acredita mais no agronegócio do que a gente. São 7 horas e 31 minutos, horário de Brasília. Nós voltamos com imagens dos animais que vão participar amanhã, terça-feira, do julgamento do Zebu a campo. A principal novidade da área técnica da Exposebu 2016. Nós estamos aqui no palanque de solenidades do Parque Fernando Costa, em Uberaba, Minas Gerais. A Exposebu, estamos no terceiro dia, já partindo para o quarto, a exposição que segue até sábado, dia 7, com a final dos campeonatos dos cerca de 1.700 zebuínos que estão inscritos para esta Exposebu. Enquanto eu converso aqui com o jurado, Fábio Ferreira, que é membro do Colégio de Jurados das Raças Zebuínas, é zootecnista, e o responsável pelo julgamento do Zebu a campo. Amanhã você vai ver imagens do gado de pista, que é aquele gado desde pequeno fica fechado no coxo, tem uma alimentação especial, tem um trato especial, tem um preparo especial para a participação de exposições e principalmente uma exposição dessa envergadura como a Exposebu, e aquele gado que é criado a campo, aquele gado que não recebe o cuidado que os animais que são chamados, eu acho que até não tem mais esse termo, elite, né? Aquele gado que é chamado de elite, recebe, mas o gado é selecionado a campo. Aí imagens do gado de pista, aquele que é fechado no coxo, que recebe uma alimentação toda especial, ração, o que a gente chama de gado arraçoado, fica lá comendo ração, acostumado a público. Tem muitos animais que são tratados enquanto ouvem música clássica para ficarem calmos, temperamento, tudo isso para apresentar um bom desempenho para os jurados das exposições. O animal selecionado a campo não, ele é PO, ele é registrado pela BCZ, mas é criado a campo. Esse é o nome. E a BCZ pela primeira vez, aí está, a BCZ pela primeira vez vai fazer um julgamento de zebu a campo, até seguindo uma tendência. Já há 2 anos, o Brahma, que é também um zebuíno, que está presente aqui nessa Exposebu, realiza o julgamento a campo na sua exposição nacional, que acontece aqui mesmo no Parque Fernando Costa, em Uberaba, mais para o segundo semestre, setembro, outubro de cada ano. Fábio Ferreira, muito obrigado pela sua participação.
eu já vou começar perguntando. A carne dos animais que a gente viu na pista, que são animais selecionados, controlados pela BCZ, é melhor do que a carne dos animais selecionados a campo, também controlados pela BCZ? Boa noite a todos os espectadores, boa noite a todos aí do canal. Sem dúvida, essa é uma pergunta bastante interessante, uma pergunta bastante frequente, né? Essa questão, os animais preparados, os animais de cocheira, os animais a pasto. Então, a diferença, a questão genética, ela em termos de conteúdo genético, os animais são bastante semelhantes. O que diferencia de todo o processo é que os animais de cocheira, realmente eles são escolhidos a dedo dentro do processo de seleção para serem tratados de uma maneira diferenciada. Animais no qual se busca uma maximização do desempenho desses animais, né? Então, com relação à genética, com relação à composição de carne, realmente os animais são muito semelhantes no que diz respeito aos animais de pista, aos animais a pasto, né? Então, é mais a questão de como esses animais são preparados para serem apresentados para o julgamento ou para qualquer outro processo de seleção. É possível perguntar qual categoria é melhor, o gado de cocheira ou o gado a campo? Na verdade, eu não diria que existe um melhor ou pior. Existem processos mais adequados para cada finalidade, né? Enquanto o que predomina em termos de seleção são os animais a pasto, né? O Brasil, um país tropical, onde predominam as pastagens, que é um trunfo nosso no que diz respeito a custo de produção, é o que nos possibilita um custo de produção competitivo em relação aos nossos concorrentes, e os animais que são submetidos a um tratamento, a uma nutrição mais afinada, uma nutrição que maximiza o desempenho. Os animais de pista são selecionados num outro processo, nas exposições, e servem para a finalidade aí de doadores de sêmen, doadores de embriões, animais do topo da pirâmide. Então são processos diferentes para finalidades, né, no que diz respeito à produção de carne. Tudo termina em termos de produção de carne. Se busca animais que tenham uma carcaça moderna, que tenham uma precocidade sexual, uma precocidade de acabamento de carcaça, que tenham funcionalidade e que, sem dúvida nenhuma, possibilitem ao usuário final dessa genética, que é aquele pecuarista que compra um touro PO, que compra um touro registrado, que vai possibilitar a esse investidor uma pecuária de ciclo curto, uma pecuária de maior rentabilidade. Então, finalmente, de todo esse processo, independente da seleção a pasto ou da seleção de pista, é proporcionar ao usuário desse produto final uma pecuária de ciclo curto, uma pecuária mais rentável. Fábio, o que você diria de uma seguinte situação que nós temos hoje no Brasil? Hoje nós temos inúmeros programas de melhoramento genético que avaliam as raças zebuínas. Em muitos desses programas, os animais que estão mais bem colocados nos sumários de touros, nos rankings, com DEPs ou com IQGs, que são nomenclaturas diferentes para diferentes programas de seleção, como é que você explica o fato de que muitos desses animais que estão no topo desse sumário de touros, ou seja, são os mais bem avaliados, aqueles que têm mais condição de transferir para os filhos as boas características funcionais, nunca participaram de uma pista de julgamento em exposição? Essa é uma consideração bastante interessante, uma observação bastante interessante. Existe, na verdade, um processo todo de evolução da seleção das raças zebuínas, e nesse processo como um todo existem fases, né? A primeira fase foram onde não existiam os programas de melhoramento, não existiam os números, as estimativas de DEP, onde os animais eram selecionados somente pelas características fenotípicas, somente pelo que se vê em termos de olho, né? Em termos de avaliação visual. De avaliação visual. E a partir desse momento foi se complementando todo esse processo através das avaliações genéticas, que na verdade os processos, um processo não substitui o outro, e sim ele complementa, ele vem a somar, ele vem a agregar no processo de seleção. Então,
a questão dos números, das DEPs, das estimativas, habilidade materna e todas as DEPs estimadas pelos diversos programas de melhoramento, eles vêm a incrementar todo o processo de seleção. E dentro do processo de seleção dos animais destinados aos julgamentos e às pistas de julgamento, existe uma crescente em termos de utilização de touros de avaliação genética. Então, existe uma preocupação cada vez maior, né, na utilização de animais bem avaliados, de animais que vão transmitir para as suas progênies não só características de crescimento, mas características de habilidade materna e de fertilidade. Então, isso é uma crescente dentro das nossas observações nas pistas de julgamento. Amanhã, então, nós teremos o julgamento em um dia apenas, porque são 21 trios de zebuínos, né? Como é que são definidos esses trios? Quais são os critérios para se julgarem 3 animais em cada conjunto? Os critérios, primeiramente, os animais participantes do julgamento a campo, eles são divididos de acordo com a faixa etária, né? Nesse aspecto, esse regulamento, ele é bastante semelhante na divisão de faixa etária, bastante semelhante ao julgamento de pista. Os animais são divididos em faixas etárias e, no caso do julgamento a campo, eles são agrupados em trios da mesma faixa etária e também de sexos distintos, de sexos diferentes. A partir dessa divisão, desse agrupamento dos animais, é feita uma classificação dos trios, é feita uma avaliação, né, considerando as características de carcaça, as características funcionais e principalmente também as características raciais. Nós temos imagens. Paulo, põe pra gente aí os animais julgados a campo. Então, esse complemento, voltando à pergunta anterior, a questão de utilização de animais bem avaliados e a questão de animais selecionados em pista, então existe um complemento das características avaliadas das estimativas de números com as avaliações visuais, que na questão de caracterização racial, aprumo, ossatura, pigmentação, essas são características observadas pelo selecionador, pelo jurado, pelo criador, e que os números não conseguem expressar essas características. Então nós complementamos os números com as características visuais. E no julgamento a campo também procuramos o equilíbrio entre todas essas características, observando que dentro do regulamento do julgamento a campo, existe uma tabela de peso máximo que limita a participação de animais de acordo com o ganho médio diário, de acordo com o ponderal. Então, isso poderia indicar que o gado comeu ração, por exemplo? Não, sem dúvida. Os animais eles são nascidos, criados a pasto e eles recebem uma pequena suplementação. Os animais são preparados, recebem uma pequena suplementação para poderem ser apresentados aqui no julgamento a campo. Então, com o objetivo de limitar e proporcionar uma competição mais próxima da realidade que se observa a campo, a ABCZ, através do regulamento, estabeleceu critérios em termos de ganho médio diário para as faixas etárias, ganhos diferentes, né, para as faixas etárias, limitando a participação de animais e restringindo animais que tenham ganho médios diários muito altos. Então, tudo isso a fim de proporcionar um julgamento bastante próximo do que se observa da nossa realidade a campo. Fábio Ferreira, jurado da ABCZ, responsável pelo julgamento amanhã, vai ser um dia apenas, dos zebuínos a campo aqui nesta Exposebu. Muito obrigado pela sua participação, bom trabalho amanhã. Eu que agradeço, é uma satisfação muito grande e em nome da ABCZ, em nome do Colégio de Jurados, do PMGZ, eu convido a todos a estarem presentes no dia de amanhã, acompanhando os trabalhos de julgamento a campo. Muito obrigado, boa noite. Boa noite. Boa notícia para o produtor de leite. Segundo o CPEA, informou agora há pouco, a alta no preço pago ao produtor no mês de abril foi na casa de 6%. Você vai conferir agora os números com a Renata Ferreira no nosso Proláctea. É isso mesmo, Zaidan. Você acompanha agora como o valor do leite recebido pelo produtor no mês de abril. Segundo o CPEA, como o Zaidan mencionou, houve alta. Confira.
O valor do leite recebido pelo produtor subiu expressivos 6,86% em abril, a maior alta mensal dos últimos 6 anos, atingindo R$ 1,10 o litro na média Brasil. Com relação ao mesmo período do ano passado, o aumento é de 13,95% em termos reais. Contabilizando-se frete e impostos, o preço bruto teve média de R$ 1,21 o litro em abril, 5,72% acima do de março e 13,84% superior ao de abril de 2015 em termos reais. No acumulado deste ano, o aumento já chega a 12%. Além da queda na produção em março, que elevou ainda mais a competição entre as indústrias quanto à matéria-prima, os valores pagos ao produtor de leite também subiram em decorrência dos elevados custos, especialmente do concentrado. A opção dos produtores de leite em migrar para a pecuária de corte também tem influenciado a menor captação dos laticínios. Para o próximo mês, a expectativa é de que os preços do leite sigam em alta, ainda impulsionados pela oferta restrita neste período de entre-safra. As cotações dos derivados também mantiveram um movimento altista em abril. Na média mensal do atacado do estado de São Paulo, o leite UHT e o queijo mussarela se valorizaram 3,6% e 3,05% em relação a março, com as médias de R$ 2,73 o litro e R$ 15,36 o quilo, respectivamente. Agora você acompanha o preço do leite pago ao produtor região por região. No Rio Grande do Sul, o preço máximo bruto do leite pago ao produtor em abril foi de R$ 1,20. O preço mínimo foi de R$ 0,94, com média estadual bruta de R$ 1,08, alta de 3,16% na comparação com o preço de março. Nos preços já descontados o frete e os impostos, o valor máximo no estado foi de R$ 1,10 e o valor mínimo de R$ 0,85. A média líquida foi de 98 centavos, alta de 3,61% na comparação com o mês anterior. Em Santa Catarina, o preço máximo bruto foi de R$ 1,26, o mínimo de 98 centavos. A média estadual bruta ficou em R$ 1,15, alta de 5,47% na comparação com o preço de março. Nos preços já descontados o frete e os impostos, o valor máximo no estado foi de R$ 1,17 e o valor mínimo de R$ 0,89. A média líquida foi de R$ 1,06, alta de 7,77% na comparação com o mês anterior. No Paraná, o preço máximo bruto do leite pago em abril foi de R$ 1,15, o mínimo de R$ 1,00, com média estadual bruta de R$ 1,09, alta de 3,72% na comparação com o preço de março. Nos preços já descontados o frete e os impostos, o valor máximo no estado foi de R$ 1,06 e o valor mínimo foi de 91 centavos. A média líquida foi de R$ 1,00, alta de 4,07% na comparação com o mês anterior. Na Bahia, o preço máximo bruto do leite pago ao produtor em abril foi de R$ 1,09, o mínimo de 93 centavos, com média estadual bruta de R$ 1,02, queda de 1,35% na comparação com o preço de março. Nos preços já descontados o frete e os impostos, o valor máximo no estado foi de R$ 1,02 e o valor mínimo de 86 centavos. A média líquida foi de 96 centavos, queda de 1,10% na comparação com o mês anterior. No Ceará, o preço máximo bruto do leite pago ao produtor em abril foi de R$ 1,14. O preço mínimo de 95 centavos, com média estadual bruta de R$ 1,05, alta de 2,95% na comparação com o preço de março. Nos preços já descontados o frete e os impostos, o valor máximo no estado foi de R$ 1,06, o valor mínimo de 87 centavos. A média líquida foi de 97 centavos, alta de 3,18% na comparação com o mês anterior. Em Minas Gerais, o preço máximo bruto do leite pago ao produtor em abril foi de R$ 1,30. O mínimo ficou em 97 centavos, com média estadual bruta de R$ 1,17, alta de 4,11% na comparação com o preço de março.
Nos preços já descontados o frete e os impostos, o valor máximo no estado foi de R$ 1,19 e o valor mínimo de 87 centavos. A média líquida foi de R$ 1,06, alta de 4,43% na comparação com o mês anterior. Em São Paulo, o preço máximo bruto do leite pago ao produtor em abril foi de R$ 1,19. O mínimo foi de R$ 1,01, com média estadual bruta de R$ 1,13, alta de 3,17% na comparação com o preço de março. Nos preços já descontados o frete e os impostos, o valor máximo no estado foi de R$ 1,10 e o valor mínimo de 92 centavos. A média líquida foi de R$ 1,03, alta de 3,23% na comparação com o mês anterior. No Rio de Janeiro, o preço máximo bruto do leite pago ao produtor em abril foi de R$ 1,16. O mínimo de 95 centavos, com média estadual bruta de R$ 1,05, alta de 1,71% na comparação com o preço de março. Nos preços já descontados o frete e os impostos, o valor máximo no estado foi de R$ 1,10 e o valor mínimo de 89 centavos. A média líquida foi de R$ 1,00, alta de 3,01% na comparação com o mês anterior. Em Goiás, o preço máximo bruto do leite pago ao produtor em abril foi de R$ 1,27. O preço mínimo de R$ 1,06. Com média estadual bruta de R$ 1,20, a alta chega a 8,57% na comparação com o preço de março. Nos preços já descontados o frete e os impostos, o valor máximo no estado foi de R$ 1,15 e o valor mínimo de 95 centavos. A média líquida foi de R$ 1,09, alta de 9,21% na comparação com o mês anterior. Adriano Edival apresenta agora alguns dos melhores touros holandeses do mercado. Boa noite, Adriano. Boa noite, Renata. Boa noite a você, amigo de todo o Brasil que está nos acompanhando pelas lentes do Canal do Boi. Hoje é segunda-feira, dia 2 do mês de maio, e não é uma segunda-feira qualquer, porque é uma segunda-feira para excelentes investimentos. O que eu vou apresentar para você a partir de agora não é para você colocar na planilha vermelha da despesa, não. É na planilha azul do investimento. São touros filhos do Super Sire. Põe o Super Sire na tela para mim, meu diretor Paulinho, deixa eu ver. Coloca o Super Sire na tela para mim, é esse touro que aparece aí, ó. Esse é o Super Sire, o número 1 do planeta. Você tem noção do que é isso? E eu vou passar a apresentar para você a partir de agora 3 filhos desse super touro que está no seu vídeo. Você só consegue comprar material genético desses touros, pecuarista leiteiro, atenção, hein? Através do telefone 0800 033 33 33. Acompanhe informações. A Select Sires e a SBS Genetics acreditam em programas de melhoramento genético. Por isso, disponibilizam esse projeto exclusivo e inédito no país. Uma excelente oportunidade de seleção dentro da raça holandesa. Oferta exclusiva por esse canal, a genética de 3 touros filhos do Super Sire. Atualmente, ela possui 8 dos top 10 touros para a GTPI e o touro número 1 se chama Super Sire. E esses 3 filhos possuem um potencial enorme para incrementar sua produção de leite, sua produção de sólidos e também melhorar o padrão fenotípico das suas vacas, agregando saúde ao seu rebanho. O touro Sanborn impressiona pelo seu pedigree e se destaca pela sua produção e características de saúde. Uma excelente opção para incrementar a produtividade leiteira. Ele possui PTA leite superior a 1.940 libras. Traduzindo isso para litros, é um potencial de incremento de aproximadamente 800 quilos de leite por lactação. Outro touro, filho do Super Sire, é Ball Game, que traz, assim como seu pai, muitas características de produção para suas filhas, sendo um dos touros recomendados pela Select Sires para a inseminação artificial de novilhas. Esse touro possui o selo Calvin Easy, designação utilizada pela Select Sires
para identificar os touros recomendados para inseminação artificial de novilhas. Utilizando-se touros com essa designação, espera-se que as novilhas venham a parir de forma fácil e tranquila, eliminando problemas diretos ligados ao parto. Também filho do touro número 1 da raça, Kelby tem genética de excelente padrão de úbere, com destaque para características de tipo touro com PTA tipo 2.05 e 1.79 para composto de úbere. Suas filhas irão se caracterizar por possuir úbere anterior muito bem aderido à parede abdominal, úbere posterior alto e largo. Sua prova apresenta impressionantes 3.10 para a altura de úbere posterior. Genética de qualidade já comprovada por importantes seleções leiteiras do país. Na Sequita Agropecuária, quarta maior produtora de leite do país, são mais de 1.000 vacas filhas de touros Select Sires. Essa bezerra, que tem um dos maiores GTPI do Brasil, tem pedigree Super Sire. Não pode se economizar em touro. Hoje a gente tenta usar os melhores touros do mercado. E esses touros, grande parte, são da Select Sires. A Select Sires é a maior central de cooperativas de inseminação artificial do mundo e é referência na produção de animais melhoradores. A Agropecuária Boa Fé também é parceira Select Sires. Uma relação de sucesso e confiança. Visando trazer o melhor da genética holandesa para dentro do nosso rebanho, no nosso projeto, no nosso programa de seleção, nós temos utilizado os touros tops do ranking de TPI mundial. E dentre eles, a maioria, muitos deles são oriundos do programa de seleção da Select Sires dos Estados Unidos. SBS Genetics, genética leiteira selecionada para você. Tá dado o recado, você acompanhou informações, inclusive depoimento de investidores satisfeitos, né? O resultado está aparecendo nas propriedades e eu falo para você de touros que não foram escolhidos, touros que foram identificados através de exame de DNA. Então você sabe, nós temos 3 touros para que você possa fazer o seu investimento. Então todos os 3 touros são altamente produtivos, mas cada um ele é destinado para uma função dentro do seu rebanho, para corrigir uma função dentro do seu rebanho. Ligando no nosso call center, através do 0800 033 33 33, você obtém informações a respeito de qual touro é indicado para o seu rebanho. E eu volto com você, Renata, o que vem na sequência aí dentro do Pecuária BR. Tá certo, Adriana Edival. E agora você acompanha a cotação do boi magro nas principais praças de produção do país. Cotações do boi magro. Oferecimento Topline, a ferramenta para o controle da mosca dos chifres e bicheiras. Agora você acompanha o boletim Campanha Aftosa 2016 com Gustavo D'Angelo. Campanha Aftosa 2016. Oferecimento Aftobov, tradição na erradicação da febre aftosa. De 0 a 24 meses de idade. O criador tem até o dia 7 de junho para comunicar a vacinação ao órgão oficial de defesa agropecuária ou pelo sistema informatizado GEDAV. Há 20 anos, o Estado não registra focos da doença, mas a vacinação é obrigatória e o criador que não vacinar ou não comunicar a vacinação à defesa sofrerá penalidades. São Paulo tem uma população de bovinos e bubalinos na faixa etária de até 24 meses, estimada em 4.500.000 cabeças. E o rebanho total paulista é de 10.300.000 cabeças. Gustavo D'Angelo para o SBA. E no próximo bloco você acompanha o destaque da nossa agenda de leilões direto da Expozebu 2016. Nós já voltamos. O roborante é um dos produtos mais conhecidos da linha Ertap, pela sua eficiência no incremento do desempenho de bovinos mantidos em pastagens. Mas o roborante também pode ser utilizado em animais em confinamento, com inúmeras vantagens. O animal tem o apetite estimulado de uma maneira rápida, eficiente e estimulando
o consumo do alimento servido no coxo desde o primeiro dia. Então, a diminuição da ocorrência de animais de fuga de coxo é bastante expressivo com o uso do roborante. Um outro ponto muito importante é a melhoria na conversão alimentar, ou seja, o animal continua ganhando o mesmo peso que ele ganharia normalmente, porém com uma quantidade menor de alimento. Por quê? Porque devido à ativação do metabolismo que esses nutrientes promovem, faz com que o seu organismo funcione e converta esse alimento em ganho de peso, em carne, de uma maneira muito mais eficiente. Quem melhora o gado é Roborante, o olho do dono. Disponível nas melhores casas agropecuárias do Brasil. Leilão Virtual Nortão. 3 de maio, terça-feira, às 21 horas, horário de Brasília. Oferta de 3.000 animais para cria, recria e engorda, filmados nos melhores criatórios da região norte do Mato Grosso. Cadastros e lances no 6635320077. Transmissão ao vivo pelo Canal do Boi. Leilão Virtual Nortão. Realização Ricardo Nicolau Leilões. Animais selecionados com qualidade. Leilão virtual Cindy Baby marca Adir. 4 de maio, quarta-feira, às 6h40 da tarde. Oferta de animais da raça Cindy. Leilão virtual Cindy Baby marca Adir. 4 de maio, quarta-feira, às 6h40 da tarde. Realização Central Leilões. Transmissão Canal do Boi. Não perca a chance de participar deste grande evento. Leilão Especial de Corte MB. 8 de maio, domingo, às 2 da tarde. Oferta de animais de corte para cria, recria e engorda. Em Porto Esperidião, Mato Grosso. Leilão Especial de Corte MB. 8 de maio, domingo, às 2 da tarde. Realização MB Leilões. Transmissão Canal do Boi. Voltamos ao Parque Fernando Costa, em Uberaba, onde acontece a Expozebu 2016 e quem traz as novidades, o destaque de hoje, o leilão de hoje à noite, é Jorge Zaidan. Com você, Zaidan. Legal, obrigado, Renata. Nós estamos com 8 horas no horário de Brasília, é hora de terminarmos o Pecuária BR e de começarmos o Na Batida do Martelo. Mas eu volto para falar de leilão, ou seja, uma causa boa para invadir um pouco o horário do Adriano Edival. Estou aqui com o presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Tabapuã, o Marcelo Ártico, criador da raça, que já está pronto para o leilão que vai começar daqui a pouquinho. É a atração de hoje à noite aqui da Expozebu, que acontece no Parque Fernando Costa, em Uberaba, Minas Gerais. Leilão que será em frente aonde nós estamos aqui, o palanque de solenidades da ABCZ. É um leilão tradicional, peso pesado Tabapuã. Presidente, quantos associados do Tabapuã farão a oferta logo mais? Enquanto isso, a gente mostra alguns dos animais filmados hoje pela manhã aqui no parque. Boa noite, criadores do Brasil. A raça Tabapuã está presente nesse que é o maior evento da pecuária brasileira, que é a nossa Expozebu. E como sempre, a raça Tabapuã com o seu show à parte, com a parte tecnológica em dia, os criadores presentes. E dentro desse grande show está o nosso show de hoje, que é o leilão peso pesado. Estamos, e até há poucos minutos atrás, nós ainda capitaneávamos os animais para o leilão peso pesado, animais oriundos das pistas, os campeões das pistas. A última vez que eu falei com o nosso leiloeiro, com o Beto Leão, nós estávamos com 22 lotes de matrizes, doadoras, reprodutores. Terá também oferta de sêmen para a associação, de criadores da associação. Então, é realmente um show dentro do show que é a pecuária brasileira. E esse leilão vem com um impulso grande, porque no sábado passado nós transmitimos aqui da Expozebu o leilão Essência do Tabapuã, que foi muito bom também, não é, presidente? Perfeito, perfeito. Acho que ele deu o direcionamento para onde nós vamos caminhar com o leilão de hoje. Não só em termos de preço, mas sim de qualidade,
Então, hoje também, isso se repete e ainda com mais qualidade em cima, porque participam os criadores que estão consolidados no Brasil inteiro. Então, convido a todos a estarem presentes com a gente, ou pelas lentes do Canal do Boi, ou presencialmente conosco. Venham fazer parte desse show, do show que é o peso pesado. Presidente Marcelo Ártico, da Associação Brasileira dos Criadores de Itabapoã, a BCT, que faz daqui a pouquinho com a nossa transmissão o tradicional leilão peso pesado do Tabapuã. E na sequência o Adriano Edival vai mostrar tudo e muito mais, Daniel de Paula também direto do Tatersal Rubens, o Rubico Carvalho, com as informações, as entrevistas com outros promotores da associação sobre esse grande evento. Agradeço aqui a assessora de comunicação da associação, a Carla. Muito obrigado, Carla, pela sua gentileza aqui conosco. Presidente, sucesso para você e toda a sua equipe, todos os associados do Tabapuã. A julgar pelo público hoje pela manhã, infelizmente não vai dar para a gente mostrar agora porque o programa está acabando, até invadimos o Na Batida. Mas a julgar pelo público presente hoje na sua casa, a casa do Tabapuã aqui, será um grande sucesso. Estamos felizes. Em frente, raça Tabapuã. Venham fazer parte da nossa raça. Show, show, show. Até mais. Esse é o presidente Marcelo Ártico, da Associação Brasileira dos Criadores de Itabapoã. O leilão está quente, viu? Daqui a pouco o Adriano vai trazer mais informações. E eu me despeço aqui. Renata, muito obrigado pela sua participação. Até amanhã, a gente se vê também. E voltaremos amanhã aqui às 6 horas no Mercado do Campo, direto da Exposebu. Mas tem boletim logo cedo no Bom Dia Produtor do Marcos Adriano com a nossa equipe que está em Uberaba, considerada a capital mundial do zebu. Até amanhã. Certo, Jorge Zaidan. Obrigada. E até amanhã. Tchau, tchau.